Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo a esse episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Nós já gravamos outros episódios aqui sobre aspectos do diagnóstico diferencial. A gente já falou sobre diagnóstico diferencial, personalidade borderline, narcisismo, depressão unipolar, depressão bipolar, transtorno bipolar. E hoje a gente vai falar sobre outro diagnóstico diferencial que é muito importante, que é o TDAH e transtorno bipolar, que é um diagnóstico diferencial relevante para a prática clínica, porque o tratamento dos dois transtornos mentais é muito importante. Os dois transtornos mentais são transtornos mentais que geram disfunção, que geram problemas ao viver. Existe a possibilidade de um paciente ter TDAH, existe a possibilidade do paciente ter transtorno bipolar, existe a probabilidade do paciente ter ambos os diagnósticos. Então a gente tem essas três possibilidades aqui e é sobre esse tema que eu, Marcos e o Marcelo falaremos hoje neste episódio do seu podcast favorito. Olá pessoal, um prazer estar falando aqui com vocês sobre esse tema que é um tema difícil, porque como o Pedro falou, o transtorno bipolar e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são transtornos que eles podem ter sintomas semelhantes, eles podem ser comórbidos, ou seja, uma pessoa pode ter os dois. Então, é comum que muitas vezes se passe desapercebido um diagnóstico ou outro na nossa prática clínica. Então, para fazer esse diagnóstico diferencial, ou seja, eu conseguir diferenciar um do outro, pode ser difícil. A gente sabe que eles são transtornos muito prevalentes, né? Por exemplo, TDAH, 4 a 7% das crianças podem ter TDAH, 2,5% dos adultos podem ter também TDAH, e enquanto o transtorno bipolar, 1 a 2% da população. E como são dois assuntos muito falados hoje em dia, é importante a gente falar um pouquinho aí das diferenças, dos pontos em comum dos sintomas para vocês conhecerem melhor. Bom, pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, tentando começar com formas de a gente distinguir um problema do outro, lembrando que nem vocês já falaram que pode acontecer os dois juntos, é mais difícil ainda, mas tem algumas formas de a gente tentar distinguir o que é o TDAH, o que é o transtorno bipolar, e para isso a gente tem que olhar o problema sobre várias óticas. Uma delas é o curso, a história natural. A gente sabe que, por exemplo, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, as crianças já começam a manifestar dificuldade com a atenção, muitas vezes também hiperatividade, muitas vezes também irritação. E esse problema, ele culmina em problemas de aprendizado na escola, de, por exemplo, também sociais, de às vezes conseguir se relacionar, porque a gente sabe que a atenção e o controle sobre a atividade também são importantes nas esferas de socialização. E isso já fica claro na infância e acaba culminando em problemas acadêmicos, muitas vezes, impulsividade. Agora, no transtorno bipolar tem uma certa diferença de que apesar de haver casos, sim, que começam já na infância, na pré-adolescência, na adolescência, o mais comum é as manifestações nessa faixa etária serem mais inespecíficas e a maioria dos casos fica mais claro isso no final da adolescência ou no início da idade adulta, com realmente os episódios de mania e hipomania, na qual o indivíduo fica por um período muito ativado, com dificuldade de dormir, com pensamentos acelerados, com aquelas diversas manifestações que a gente comentou no episódio de transtorno bipolar. Então, apesar de haver exceções, olhando pelo curso em geral, já é mais claro o diagnóstico de TDAH na infância, e no transtorno bipolar em geral, vai ficando mais claro o diagnóstico à medida que o indivíduo vai chegando no final da adolescência, no início da idade adulta, apesar de haver exceções para essa regra. No fundo, a gente vai ter essas três características para analisar, né? O curso, idade de início. E vou lembrar que quando a gente fala curso, a gente está falando de uma perspectiva para os dois transtornos mentais, que é uma perspectiva longitudinal. A gente tem que olhar para isso com lentes longitudinais. É evidente que quando tem o início de um quadro de transtorno bipolar, o paciente tem um primeiro episódio de mania, o primeiro episódio de hipomania, está começando. Então, nós vamos fazer uma lente prospectiva. Mas com muita frequência, a gente está diante de um paciente que tem sintomas há muitos anos. E a gente vai precisar fazer uma análise minuciosa da vida da pessoa durante e também antes, mas principalmente durante esse período de manifestações dos sintomas, né? Então tem esse componente cíclico do transtorno bipolar que é muito importante. Componente de funcionamento mental variável, do indivíduo ter modos de funcionamento em momento em que ele está com a mente mais ativa,
que ele está com a mente com mais ideias, em contraste com momentos em que a pessoa está com quedas de humor e um funcionamento mental comprometido, em que não consegue raciocinar com velocidade, assim por diante. Isso é uma característica muito importante. Em contraste com o TDAH, onde você tem uma estabilidade considerável das manifestações clínicas, ainda que o paciente com TDAH também possa ter uma acentuação dos seus sintomas, ou melhor, talvez uma acentuação das repercussões de seus sintomas, na medida em que ele está em um ambiente menos propício para o seu funcionamento, né? Um ambiente mais exigente, momentos de prova, momentos de questões ali de muita exigência de atenção, de muita exigência da realização de controle de esforço, ali, de muito estudo. Isso pode ser difícil para um paciente que tem dificuldade de tentar foco, de iniciar tarefas, né? Você tem mais tarefas, ele vai estar submetido a um estresse muito maior, porque ele tem dificuldades em iniciar tarefas e é uma pessoa com uma propensão grande à procrastinação, né? Agora, a gente também olha essa questão do fenômeno em si, né? Então, essa tendência, às vezes, da gente olhar para os fenômenos mentais e gostar, e seria muito bom se eles fossem específicos, né? E a gente resolveu fazer um episódio difícil sobre um tema de um sintoma que é inespecífico. Existem outros sintomas que são inespecíficos, né? Irritabilidade é um sintoma inespecífico, agitação é um sintoma inespecífico. E distraibilidade também, né? A ter propensão à distração é o que acontece em muitos transtornos mentais. Quantos dos nossos ouvintes têm dificuldades de memória? E você vai analisar, o indivíduo não consolidou a memória daquilo que ele não prestou atenção. É natural, a gente só vai focar naquilo que a gente presta atenção. A gente só grava se a câmera está ligada, né? Se as pessoas estão com a mente em outro lugar, não estão prestando atenção em determinada tarefa, aquela tarefa, ela não vai ser uma tarefa que vai ter uma memória sólida, detalhada, clara sobre aquilo. E isso acontece com pessoas que têm depressão, que têm transtornos de ansiedade, que têm insônia. Todas as pessoas têm essas queixas, né? Então, propensão a não se concentrar, ter muita distração é um sintoma extremamente inespecífico, mas ele acontece no transtorno bipolar. E aí a gente vai ter que lembrar que ele acontece de maneira diferente no transtorno bipolar do que, por exemplo, um indivíduo tem desatenção por ansiedade. E diferente no paciente com TDAH, que tem uma desatenção por uma manifestação de uma síndrome desatencional especificamente, né? Quer dizer que a distratibilidade é algo inespecífico. É uma queixa muito comum no consultório. Ainda mais hoje em dia que a gente tem, vamos dizer, um grupo de pessoas que, tem uma certa exigência em estar sempre ali produtivo, em sempre prestando atenção em algo e focado. E acaba sendo uma queixa inespecífica mesmo. E que é um sintoma chave do TDAH e que também pode aparecer em pessoas que estão numa fase do transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar ele vai ser esse transtorno cíclico, né? A pessoa ela pode ter mania ou hipomania, que ela fica agitada, eufórica, com um nível maior de energia, inclusive pode ficar mais distraída. E períodos de depressão, em que ela vai perder o ânimo, não vai ter energia para fazer as coisas, vai perder prazer nas atividades e também pode ficar distraída, né? A gente sabe que as pessoas que têm depressão muitas vezes ficam distraídas. Então, quer dizer, vai ter essa característica cíclica de mudança. Enquanto a pessoa com TDAH vai ter essa característica, um nível mais do traço, ou seja, mais persistente lá da história do desenvolvimento e que a pessoa vai ter uma dificuldade aí de focar. Na prática, muitas vezes é difícil a gente perceber isso, não é tão simples. Porque as pessoas que têm transtorno bipolar, muitas vezes elas podem ter quadros que são menos aparentes, quer dizer, essa ciclagem ela acaba não sendo tão clara, porque as pessoas muitas vezes não lembram, por exemplo, dos episódios que elas têm uma hipomania. Então vem só uma queixa de distração. Por isso a história longitudinal e às vezes envolver um familiar para isso pode ser fundamental. Em ambos os casos, é algo que vai facilitar a gente de fazer, vamos dizer, esse diagnóstico diferencial. Agora, uma pessoa que está, por exemplo, numa hipomania ou mania, né, a pessoa ela vai ter, além da distração, outros componentes. Elas vão ter uma grandiosidade, elas vão estar falando muito, elas vão estar dormindo menos, vão ter esses comportamentos mais arriscados, pode ter uma euforia, o que vai ser diferente, quer dizer, isso não vai acontecer no TDAH. Claro que quando esses dois problemas acontecem juntos, imaginem que fica muito mais difícil a gente diferenciar. Às vezes você vai precisar de um tempo maior de observação. Então, quer dizer, esse seria um dos componentes ali, desses sintomas associados
que vão ajudar. Quer dizer, em psiquiatria a gente tem o sintoma, mas a gente contextualiza esse sintoma, a gente tenta ver quais desses sintomas estão associados também. É uma visão geral que a gente precisa ter, não só avaliar um sintoma para fazer essa diferenciação. A psiquiatria tem essa característica da gente analisar os fenômenos, sintomas, sinais, qualquer que sejam, individualmente, um a um, e depois observá-los em uma síndrome coesa, em que faz sentido eles estarem juntos. Por exemplo, a pessoa com depressão, ela tem uma queda de humor, ela tem pensamentos tristes, ela é pessimista, ela pensa mal de si mesma, ela tem sensações de culpa. Todos esses sintomas, quando você percebe, isso tem a ver, são coerentes, é coerente aquilo acontece, junto um com o outro. Da mesma maneira, um quadro de uma paciente que tem hipomania, uma mania, o indivíduo vai estar com muitas ideias, muitos planos, otimismo, uma grandiosidade, uma sensação de grande capacidade de realização daquilo, como se ele tivesse um novo mundo pela frente, uma potência ilimitada. Então vai ter esse componente de síndrome. E quando a gente olha a distrabilidade, tendência de distração no paciente com transtorno bipolar, nesse quadro de mania e hipomania, a distração, ela tende a acontecer nesse contexto de muitas ideias e novos planos, de coisas muito novas, de um conteúdo mental novo, de um conteúdo mental que é tipicamente, não sempre, mas frequentemente otimista, grandioso, para frente, assim, com uma grande capacidade de coisas muito novas, muito boas que estão acontecendo, com um senso de capacidade plena de realização das coisas. O indivíduo está distraído entre várias dessas ideias, em vários desses planos, em vários de fragmentos da realização dessas tarefas. E isso pode ser um quadro que até certo ponto pode gerar uma eficiência na realização das coisas, mas tanto por uma desorganização do comportamento, tanto por justamente estar distraído e não conseguir completar as tarefas, vai fazendo fragmentos de coisas que o paciente se decidiu a fazer, de forma que tem uma ineficiência, que o indivíduo não consegue dar conta daquilo que ele queria fazer. Então, agora, essa tendência à distração e essa dificuldade em fazer as coisas, e muitas vezes relações interpessoais difíceis que surgem ali nesse contexto, também podem culminar com muita irritabilidade, né? Isso ser um quadro marcante ali do paciente, que você pode ter muita irritabilidade na hipomania, muita irritabilidade na mania, pode ser uma mania, como a gente chama, uma mania disfórica, né? Além de que alguns pacientes com transtorno bipolar também tem uma afetividade central ali, uma disforia numa irritabilidade muito grande que faz o indivíduo querer expor essa irritabilidade. Então existem comportamentos agressivos potencialmente ali que são bastante sérios. Em contraste, no TDAH, você tem um quadro que não tem essa característica episódica, você não tem esse componente de sintomas maníacos como eu descrevi, mas é um paciente que sim, ele tende a se distrair por um pensamento que não é linear, de ideias que o indivíduo vai vagando por uma ideia atrás da outra, e às vezes ele não sabe como ele chegou nessa ideia, mas não existe, entretanto, não é para existir, né? Não é essa apresentação típica, um volume grande de ideias que migram de uma para outra. O indivíduo vai, de repente ele está pensando em A para B, de repente ele está em Z, e Z não tem nada a ver com A, mas tem uma linearidade que a gente consegue seguir, e uma ideia é substituída pela outra. Não é uma confluência de ideias simultaneamente. Agora, a gente sabe que os pacientes com TDAH, também por terem dificuldade ali de realizar tarefas, de se frustrarem, verem que o seu potencial não está ali sendo colocado na vida deles por dificuldade de iniciar tarefas, dificuldade de sustentar tarefas e assim por diante, também tem muita irritabilidade. É muito relevante isso. Além disso, a gente sabe que pacientes com TDAH podem ter desregulação emocional, eles podem ter questões de identidade, eles também podem ter características de transtornos da personalidade. Então, a gente tem que lembrar disso também, né? Portanto, o trabalho do psiquiatra é analisar tudo isso, analisar fenômeno por fenômeno, analisar o contexto, analisar quando esses fenômenos formam uma síndrome, analisar o curso, analisar como é que esse problema de saúde se posiciona no desenvolvimento do indivíduo e tomar uma decisão sobre qual é o diagnóstico. Tem um diagnóstico, tem ambos, se tem um, qual é, né? Então... Pois é, Pedro, exatamente, né? A nossa tarefa é distinguir o que é o que, inclusive muitas vezes distinguir o que é o que dentro do mesmo indivíduo, né? Porque lembrando que alguns podem ter os dois, também é uma função ainda mais avançada, por assim dizer, distinguir as manifestações, o que é de cada quadro dentro do mesmo indivíduo.
E o que acaba também acontecendo é que a gente faz toda essa estimativa de qual é o diagnóstico mais adequado ou o conjunto de diagnósticos mais adequado e inicia o tratamento. E vale a pena também frisar que a vigilância diagnóstica continua ao longo do tratamento, porque às vezes você faz uma estimativa e que, obviamente, né, que dá certo para a maioria dos casos, mas agora tem alguns casos que nos surpreendem e a gente tem que estar aberto para isso. Por exemplo, o paciente não respondeu a uma medicação psicoestimulante como seria o esperado numa pessoa que tem apenas TDAH e teve, por exemplo, um quadro de mania ou hipomania em vigência de um psicoestimulante. Então, a gente tem que continuar uma vigilância diagnóstica após o início do tratamento, inclusive. Ou seja, um paciente que às vezes a gente achava que era apenas TDAH pode responder de uma maneira muito diferente ao que é esperado com medicações psicoestimulantes e a gente descobrir que, na verdade, o paciente também tinha um transtorno bipolar. Então, a gente tem que ficar atento para as possibilidades diagnósticas mesmo após iniciar o tratamento, né? Ainda mais que um diagnóstico na psiquiatria é clínico. Então, a gente tem que continuar, a gente pode mudar de opinião em relação ao diagnóstico. Tem que ter justificativas para isso, mas tem que estar aberto a isso. E, inclusive, na realidade, as coisas são muito complexas, porque o paciente com TDAH e o paciente com transtorno bipolar podem deprimir, obviamente. Isso também tem um impacto na atenção. E, além disso, tem os componentes da personalidade do indivíduo também, que dão um colorido ainda maior a todas essas manifestações. A psiquiatria ela é muito complexa. Por mais que a gente tenha uma adequada avaliação clínica, raramente a nossa avaliação vai ter um 100% de precisão, 100% a gente vai conseguir identificar todos os casos. O acompanhamento longitudinal melhora essa precisão, mas é realmente muito difícil, pelos nossos métodos atuais, você ter certeza absoluta de tudo. Por isso que é importante manter um acompanhamento regular, e porque a gente sabe que as coisas se desenrolam de formas imprevisíveis muitas vezes. E a questão do TDAH ela acaba sendo particularmente muito difícil, porque os sintomas do TDAH, muitas vezes, eles acabam indo para muitas outras áreas, assim, como, por exemplo, transtorno bipolar, às vezes até transtorno de personalidade, transtornos de ansiedade, e aí realmente fica difícil muitas vezes a gente distinguir, mas com uma avaliação longitudinal, clínica, de história do desenvolvimento, a gente consegue diferenciar. Então, eu acho que um exemplo interessante que a gente tem, inclusive, um episódio, é o TDAH e a ansiedade também. A gente sabe que pacientes com TDAH, por exemplo, podem ter quadro de ansiedade junto, são pessoas que ficam muitas vezes ansiosas, principalmente quando elas vão ter que, enfim, se engajar em algum processo que envolva responsabilidades ou tarefas, né? Porque, bom, enfim, são pessoas que podem esquecer sobre os detalhes e, de alguma forma, acabam desenvolvendo uma ansiedade antecipatória em relação a essas coisas, né? Então, mais uma vez, essa ansiedade, essa preocupação pode estar eventualmente presente também em alguém que tem, por exemplo, um transtorno bipolar. Então, em psiquiatria, o trabalho do psiquiatra, ele acaba sendo, vamos dizer, de dissecando isso, diferenciando, de forma a conseguir estabelecer um diagnóstico e depois um tratamento, mas esse acompanhamento regular, você vai conhecendo a pessoa, né, a cada consulta, a cada sessão, ele acaba sendo daí fundamental para a gente conseguir ter uma nuance maior, mais precisão mesmo sobre esses sintomas. Como o Pedro comentou, a gente não é sintoma isoladamente, né? São sintomas associados a um contexto, associados a outros sintomas. É uma tarefa complexa, mas a gente gosta, afinal a gente escolheu essa profissão e, enfim, acaba sendo bastante estimulante aí no dia a dia. Bom, pessoal, esse foi um episódio aqui que a gente falou sobre diagnóstico diferencial. Talvez para as pessoas que não são profissionais de saúde, de certa maneira, tem uma informação inside, assim, de como é que pensa o psiquiatra, de como é que a gente, ao menos como a gente acha que deve ser, né? Essa é a nossa opinião aqui, de nós que fazemos Papo de Psiquiatra. A gente sempre tenta ter uma opinião embasada na literatura, então sim, a gente faz buscas na literatura para saber o que falar aqui para vocês. Mas acho que é legal de ter esse piada um pouco aqui dentro do que como que pensa um psiquiatra na hora de fazer um diagnóstico diferencial tão difícil às vezes quanto é esse de TDAH com transtorno bipolar. Mas como sempre, a gente está aqui feliz com a audiência, com a atenção de vocês, pedindo para que vocês deixem sugestões, comentários, outros temas quaisquer que vocês queiram que a gente fale, aqui ou no Instagram. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço.